Vamos então entrar na nossa escola bíblica. O assunto continua o mesmo, parábolas de Jesus Cristo, e esta é a parte 3. Nós vamos estudar hoje 3 parábolas. Parábola do administrador desonesto, depois nós temos a parábola do amigo importuno. Importuno é um amigo que importuna, né? Que incomoda. Parábola do amigo que incomoda, né? Importuno. E por último, parábola das bodas. Então, é a parábola de número 5, de número 6 e número 7, tá? Toda semana, toda quinta-feira, nós vamos dar continuidade. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo. E só para relembrar, o que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, né? Ou um princípio, usando exemplos do dia a dia. Uma parábola, ela não narra coisas que necessariamente tenham ocorrido. Pode ser uma invenção, uma história inventada. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas, tá? Pode ser que a história contada tenha mesmo ocorrido, mas o que se tem mesmo por objetivo é aplicar a história para o entendimento de uma verdade, tá bom? Então nós vamos entrar na primeira parábola de hoje, que dentro da sequência é a quinta parábola, né? O administrador desonesto. Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 9, é onde se encontra esta parábola. Acompanhem comigo a leitura. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreve aí 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Irmãos, essa parábola parece ser a mais difícil de todas as parábolas que Jesus nos contou. Mas nós não podemos deixá-la de lado, em virtude da dificuldade de compreensão, né? Pois é muito, mas muito importante saber tudo o que Jesus Cristo nos deixou como ensino, tá? Então vamos lá. O administrador infiel desta parábola, ela deu um golpe de mestre. Se vocês prestaram bem atenção, esse administrador deu um golpe de mestre. Ele agiu prudentemente, sabiamente, mas compreenda que o objetivo não é o de apoiar a corrupção deste homem, tá bom? Porque ele foi corrupto. Mas de destacar que
que o administrador, ele foi muito esperto, ele foi ardiloso. Mas, por que este elogio, né, do seu patrão? Por que esse elogio? Jesus, ele elucidou o motivo. Está lá em Lucas 16, versículo 8, Jesus elucidou. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Em uma outra versão que a gente conhece bem, diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você já deve ter ouvido isso. Nosso Senhor não estava elogiando os pecadores, e sim relevando através desta parábola que os mundanos usam os recursos que têm em mãos de forma ousada, esperta, criativa, ainda que para fins oscusos, incorretos. Mas os servos de Deus, muitas vezes, são tímidos em usar os recursos que Deus os deu para fazer o que é correto. Então, nesse sentido, e apenas nesse sentido, os filhos da luz deveriam observar esse tipo de inteligência dos filhos das trevas, tá? Dos filhos do mundo, e também usar os recursos que Deus dá a eles, mas claro, de forma santa e correta, pois são filhos da luz. O administrador da parábola está fazendo coisa errada. Um estava devendo 100 e falou: não, dá só 50. Outro está devendo 100, não, dá só 80. Não, entrega só a metade. Por que ele começou a fazer isso? Porque ele começou a ser corrupto para poder angariar amigos, se aproximar das pessoas, para que na hora que eles tivessem dificuldade, ele pudesse se aproveitar da situação, das pessoas gostarem dele. Então, muitas vezes, as pessoas que estão nas trevas têm essa percepção, ainda que errado, né, que ele fez, mas tem essa percepção de como atrair coisas boas para si. Vou dar um exemplo prático para vocês. Na música, observe os descrentes, os mundanos, as pessoas que tocam em bar, tocam em boates, né, tocam na televisão. Observem a inteligência dessa gente. Observe como eles são espertos, como eles se aplicam, eles fazem, dão o que tem de melhor. Eles ensaiam por horas, eles compram os melhores instrumentos, eles investem tempo, eles não têm preguiça de ensaiar com o instrumento, eles não ficam arrumando desculpa. Aí eles vão para a TV, vão para um barzinho e tocam muito bem. E muitas vezes os nossos músicos não são assim, têm preguiça de ensaiar. Ah, não vou mexer com isso aí não. Não, para Jesus está bom. Vai fazer um curso de vocal, irmão. Não. Um curso de canto. Não. Para Jesus está bom, rapaz. O dia que sair, saiu. Está errado. É nesse sentido que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, a gente observa. Eles procuram fazer o melhor, para poder oferecer o melhor, ainda que por motivos, muitas vezes, errados, pecaminosos. Mas nós, como filhos da luz, deveríamos investir mais o nosso tempo, os nossos recursos financeiros, tudo, na obra de Deus. Temos ainda, nesta parábola, irmãos, um versículo difícil, que é Lucas 16, versículo 9. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. É uma coisa difícil de entender, mas vamos procurar entender com vocês agora. Para entender esse verso, irmãos, temos que entender que o administrador desonesto, aquele homem que iria ser demitido, ele tinha em mente que as pessoas que ele ajudou, ou seja, aquelas que ele diminuiu a dívida, tinham uma dívida com ele. Já que ele diminuiu a dívida daquelas pessoas agora estão com uma dívida com ele. Já que eu agradei vocês, eu compro uma caixa de chocolate e saio distribuindo chocolate aqui na igreja. Quando eu passar perto de você, querendo comer um chocolate, e eu sabendo que você tem um chocolate, você não vai me negar o chocolate. É nisso que eu estou sendo prudente,
Estão entendendo? É nisso que a parábola está nos querendo fazer entender. Tá? Então nós entendemos que a recomendação de Jesus é que os filhos da luz deveriam aprender a usar os recursos deste mundo, não da maneira egoísta, claro, mas para fazer amigos. A ideia é de aplicação sábia dos recursos. Assim como o administrador infiel foi sábio, nesse sentido específico, os recursos são de um mundo caído, iníquo, tá? Mas deveriam ser usados para fazer o bem. Então, os amigos citados parecem ser pessoas necessitadas, o que aponta para uma ação social dos filhos da luz. Tá? Quando as riquezas faltarem, parece indicar isso, a morte, e no final, a vida, porque você fez um bem para alguém. Jesus espera que eu faça o bem para as pessoas. Jesus espera que vocês façam o bem para as pessoas, façam o bem para a sua igreja, porque lá na frente você vai precisar da igreja, lá na frente você vai precisar de amigos, e se você não cultivar essa amizade, não cultivar amigos, você não vai ter nada lá na frente. Por isso Jesus falou, sejam prudentes. Os filhos das trevas parecem que têm mais prudência do que vocês, têm mais prudência do que vocês, tá bom? Então no final das coisas, quando o dinheiro não tiver mais qualquer utilidade, os frutos ficarão. Isso está em acordo com o ensino de Cristo sobre acumular riquezas nos céus, lá de Mateus capítulo 6, versículo 20. Tá bom? Vamos para uma ilustração para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Há muitos anos, quando eu trabalhava lá no bairro do Ipiranga, eu tinha ali 2 seguranças meus, que ao sair do trabalho, foram até o ponto de ônibus. E enquanto eu esperava o ônibus chegar, apareceu do nada ali um mendigo. E o mendigo, me deu uma esmola. Aí foi no outro, me deu uma esmola. Não saiu nada de nenhum, nem do outro. Aí o mendigo começou a pedir para outras pessoas que estavam no ponto, me deu uma esmola. E algumas daquelas pessoas, ou todas, não me recordo, deram o dinheiro para ele. E ele guardou o dinheiro. O mendigo não conhecia, eu pelo menos estou conjecturando que não conhecia esses 2 seguranças que trabalham comigo, mesmo porque os seguranças não conheciam o mendigo. Aí o mendigo veio até os 2 seguranças meus, os 2 crentes, um da Assembleia de Deus e o outro da Congregação Cristã do Brasil. Aí o mendigo parou na frente dos 2 crentes e falou assim, é por isso que está escrito que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, e apontou para os 2. Olha só, e nós analisando esta parábola de Jesus, vemos que tem tudo a ver. O mendigo pede esmola, não, ele vai comprar cigarro, não vou dar não. Vem outro pedir esmola, vai beber, não vou dar não. Vem outro pedir esmola para você, não, esse aí é para usar droga. Aí vem outro pedir esmola, vem uma mulher pedir esmola, isso é conversa, isso é fingimento, vai passar roupa, vai limpar a casa. Aí vem outro pedir esmola, e a gente começa a dar uma desculpa para cada situação, só para não dar nada. E quando dá, é só para se livrar do mendigo, porque está com medo, tem aparência de bandido, não sei se existe, se eu posso falar isso, mas achou que tem aparência de bandido, né? Está mal arrumado, tudo sujo, cabelo comprido, tudo despenteado, vai achar que a pessoa pode o atacar, então ele faz o quê? Dá uma moedinha de 10 centavos lá para o mendigo ir embora. Está certo isso, irmãos? Não! A Bíblia diz em Provérbios que quem dá aos pobres está emprestando a Deus. Deus vai retornar, Deus vai retribuir. E é por isso que eu usei essa ilustração, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque muitas vezes eles, não sei qual é o motivo, mas acaba ajudando o mendigo, ajudando uma família necessitada, ajudando alguém que está precisando, e nós como crentes não. Irmãos, eu vou falar uma outra história, parece até que eu estou inventando isso, mas a pessoa que fez isso é meu amigo, e ele pode estar me ouvindo, então eu não estou inventando, tá? Que eu posso até ser desmascarado. Irmãos, teve uma pessoa que congregou comigo durante algum tempo, a Dinéia se recorda dele, não vou citar nome, né? Não sei se ele gostaria que eu estivesse citando o nome dele, que ele não acreditava em Deus, mas ele vinha para a igreja, porque ele gostava de participar dos cultos, a esposa dele acreditava,
e ele vinha junto. Irmãos, ele ajudava mais do que a maioria ali da igreja. Acreditem, ele dava mais oferta e doava objetos para a igreja do que os próprios crentes. Estão entendendo a parábola de Jesus agora? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Nós precisamos abrir o nosso coração, irmãos, e compreender que fazer amizade, manter amizade e ajudar as pessoas, lá na frente, isso vai ser devolvido. Lá na frente você vai precisar de alguém, que alguém te ajude. Estão entendendo, irmãos? Pessoas que vivem no mundo distantes de Deus, muitas vezes tomam atitudes que, mesmo que não tenham uma boa finalidade, uma boa intenção, são coisas que trazem benefícios para eles. Façamos as coisas boas, porque trarão benefícios para nós. Amém? Então esta foi a primeira parábola de hoje. Vamos para a segunda parábola. É a parábola do amigo importuno, ou o amigo que incomoda, inoportuno, que vem na hora errada. Vamos lá. Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 8, é a segunda parábola de hoje que nós vamos explicar. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que lhe estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada, e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Aí Jesus continuou: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Esta é a segunda parábola. Vamos para a explicação? Irmãos, para compreendermos melhor esta parábola do amigo importuno ou importunador, aquele que vem fora de hora, é bom conhecermos o contexto em que ela foi contada. Essa parábola parte de um pedido dos discípulos para que Jesus os ensinasse a orar, como João Batista havia ensinado os discípulos dele a orar, lá em Lucas 11, versículo 1. Na sequência, vem o ensino da oração do Pai Nosso, Lucas 11, versículos de 2 a 4. E depois Jesus conta uma história de alguém que à meia-noite é incomodado em sua casa. Estão entendendo, irmãos? O contexto aqui é oração. Esta parábola está falando ainda de oração. Portanto, esta parábola está falando de uma oração que funciona. Repare que um homem pede pão, mas recebe um não inicialmente, pois o horário é no horário inapropriado. Mas isso não significa que o homem, se retornasse pela manhã, ou se continuasse insistindo, ele não receberia o pão. Portanto, essa parábola ensina que nós devemos perseverar em oração. Pode ser que a resposta de Deus, inicialmente, seja não, mas continue orando. Não ore para que Deus te ouça. Ore até que você possa ouvir a Deus, pois Ele sempre te ouve. O horário pode ser inoportuno, mas continue insistindo que a tua hora de receber a bênção ela vai chegar. Foi Jesus quem disse isso. Numa primeira chamada, num primeiro pedido, você recebe um não. Mas se você perseverar, continuar, ele foi lá à meia-noite. Pode ser que à meia-noite ele recebeu um não e o não foi não. Mas pode ser que à meia-noite e 30, esse não se transformou em sim. Porque o homem não queria mais ser importunado. Não é que Deus não quer ser importunado, muito pelo contrário. Deus quer que persistamos em oração. Então foi mais um ensino de Jesus, que se o crente, se você está precisando de receber alguma coisa de Deus na sua vida, e você foi buscar a Deus à meia-noite, recebeu um não como resposta, esse não está querendo dizer que aquele momento não era o teu momento.
Continue orando, continue persistindo em oração, que a tua hora vai chegar e você vai receber a tua vitória. Amém, queridos? Então esta foi a segunda parábola de hoje. Nós vamos entrar na derradeira, então, a terceira e última parábola. As bodas. Essa se encontra em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vamos ler a parábola e em seguida vamos entrar na explicação. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola das bodas, ou do banquete de casamento, fala acerca de um convite feito por um rei para a festa de casamento de seu filho. O significado está relacionado ao convite que Deus fez à nação de Israel quando Jesus veio aqui, sendo estendido a todas as nações do mundo para a comunhão eterna com Ele através de seu Filho Jesus Cristo. Esta parábola, ela faz uma comparação. O reino de Deus é como o rei que celebra as bodas do seu filho. Ela demonstra a rebeldia do povo de Israel em relação ao Senhor. A referência dos emissários enviados, para chamar os convidados à festa. Elas apontam aos inúmeros profetas que o Senhor enviou aos filhos de Israel. Alguns foram mortos, expulsos, não aceitaram o convite do Senhor, mesmo no tempo de Jesus. Então os convidados iniciais da festa rejeitaram o convite do rei, que são os judeus, rejeitaram. Vale lembrar o contexto anterior, que Jesus já está alertando aos sacerdotes judeus e líderes religiosos que o rejeitaram. Aqui nós começamos a fechar a conta. Eles é que são basicamente as pessoas que recusaram o convite do rei. Eles estão associados à primeira lista de convidados dessa parábola, que definitivamente rejeitaram o convite prévio, feito pessoalmente pelos servos do Senhor, que foram os profetas de Deus, até João Batista e os apóstolos. Já a segunda remessa de convidados dessa parábola, ela não rejeitou o convite. Eram pessoas das regiões próximas da cidade, pessoas comuns, que aceitaram o convite,
não eram pessoas famosas, importantes, com muitas posses. Bom, recusar o chamado de Deus significa desprezar ao Senhor. Os convidados iniciais rejeitaram, pois o interesse particular deles vinha em primeiro lugar. Eu tenho mais que fazer, vou cuidar da minha fazenda, vou cuidar da minha gado, vou da minha empresa, vou estudar para o Enem, estou mexendo nos preparativos do meu casamento, estou de férias, eu preciso passear, estou de férias, eu vou viajar, não dá para ir para o culto não, pastor, não dá para ir para a igreja não, vou tirar uma férias aí da igreja. Está errado, irmãos. O Senhor está te convidando para as bodas do Cordeiro, para uma festa de casamento. Nós não podemos faltar, nós não podemos recusar, dar desculpas. Recusar o chamado de Deus significa desprezar o próprio Senhor. Os convidados iniciais, eles rejeitaram. Na parábola, havia um homem que foi retirado da festa. Ele não rejeitou, mas ele foi expulso da festa, antes nem tivesse ido. Porque ele não estava devidamente trajado para aquela ocasião. Como é que você pode ser convidado para ser o padrinho de uma festa de casamento, e você, no lugar de ir de paletó, gravata, num terno bonito, uma flor aqui decorando o seu paletó, não, no lugar disso você vai de camiseta do seu time de futebol, vai de chinela havaiana, estou falando da marca, mas só para tipificar o chinelo. Irmãos, não tem cabimento isso, não tem cabimento, isso não são vestimentos para estar numa festa de casamento. Então aquela pessoa, ela foi expulsa. Na verdade, a questão da roupa, irmãos, eu entendo ser uma referência às questões espirituais ou morais. A Bíblia afirma que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para estar na presença de Deus, as nossas vestes têm que ser brancas, santificadas, simbolizando uma vida de santidade ao Senhor. Não adianta vir para a igreja aqui e passar a semana toda fazendo coisas que não prestam, não se esforçando para servir a esse Deus. Muita gente, irmãos, quer emagrecer, quer fazer regime, mas passa a semana toda comendo que não presta, não é, Diné? É a semana toda comendo doce, comendo chocolate, paçoquinha, panetone, Eu comi metade, Diné comeu outra metade, foi em 2 dias, foi um panetone inteiro, é tanta coisa, quer emagrecer, faz uma lasanha de 4 queijos. Ainda hoje estava conversando com a Diné, como a gente é cara de pau. A gente quer emagrecer, mas faz tudo o que não deve. Quando chegar a hora de você se apresentar numa festa, você vai estar com aquela bola enorme, a roupa não serve, vai colocar uma camiseta. Irmãos, não é assim que devemos proceder. Você tem o cardápio do regime, não tem? Segue o cardápio. Mas eu vou ter que me esforçar para isso. O pecado não dói, pastor. O pecado não dói agora, mas as consequências vão doer lá na frente. Vamos ter que pagar. Não é assim, mas Jesus pagou o preço do meu pecado. Ele pagou o que passou, irmãos. O que você está fazendo agora também está pago, só que tem uma coisa, nós pecamos por acidente. Se você peca deliberadamente, eu peco porque eu gosto, porque é bom, o pecado não dói, eu peco mesmo, vou para a igreja, peço perdão, está tudo feito. A sua consciência não dói, o seu coração não se sente com hematomas, pelo chicote do Senhor, que nos corrige quando erramos, não está acontecendo nada, meu irmão, você precisa ver se você realmente é salvo, porque se você é crente em Jesus, você começa a pecar, o Senhor vem, sova, hematoma no crente, você vai sair aos pedaços da igreja, tem que ouvir, paulada mesmo de Jeová. Agora, está pecando, não acontece nada, estou de boa, está errado. Você ainda não se converteu, porque a Bíblia diz que Deus corrige somente os seus filhos. Se nós não somos filhos, não seremos corrigidos. Por isso, irmãos, vamos andar corretamente, para não sermos expulsos naquele dia nas botas do Cordeiro, tá bom, irmãos? Então, a ideia, irmãos, de ir por toda parte, convidar a todos, nesta parábola, que encontrar e ir em busca das pessoas, qualquer pessoa, aponta para a missão de todo crente, os servos do rei. Vamos convidar as vidas para ouvir o Evangelho. Os discípulos de Jesus devem anunciar as boas novas,
a todas as pessoas, sem distinção. Se não quiserem, ok, mas a nossa obrigação é sermos servos do Rei, anunciando o Evangelho a todas as pessoas. Amém? E assim nós encerramos a terceira e última parábola. Assim encerramos a nossa escola bíblica de hoje. Próxima quinta-feira vamos dar sequência ao estudo das parábolas do Senhor Jesus.